Oi, gente, tudo bom? Queria bater um papo com vocês hoje sobre autenticidade. A importância da autenticidade, a diferença que a autenticidade faz na nossa vida quando a gente começa a viver com ela. Então, vamos lá. Quando eu era criança, eu era uma criança que eu particularmente sempre me achei diferente, esquisita. Eu era uma criança, era uma menina que eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de jogar vôlei, de andar de patins, de andar de bicicleta, sabe? Qualquer atividade que tivesse bola no meio, eu tava dentro. Só não era muito fã de futebol era só goleira mesmo. Mas eu gostava, sabe? De coisas que normalmente as meninas não gostam, porque normalmente menina gosta de brincar de boneca. Mas eu gostava mais de brincar de outras coisas. E tudo bem, né? E o que aconteceu? Durante a minha infância, durante muito tempo, eu me sentia esquisita. Engraçado que eu sempre tive muitas bonecas no meu quarto e eu sempre tive medo de boneca, por causa de filmes de terror e etc. Mas pra mim, as minhas bonecas, elas só tinham uma utilidade, que era quando as minhas primas iam pra minha casa, porque elas brincavam com as minhas bonecas. Depois, minha mãe organizava tudo e ficava tudo bonitinho no quarto. E eu nunca gostei de boneca, eu gostava de videogame, sabe? Não sei, eu me achava uma menina diferente. E isso foi durante a minha infância toda. Chegou o momento em que eu fui pra escola, e quando eu fui pra escola eu já escrevia meu nome, e sinceramente eu acho meu nome bem difícil de escrever. Angel Catarine, aí você coloca aí que meu nome é ANGHL e meu nome tem K e TH. Então, assim, pra uma criança de 4 anos escrever, então eu acho que não é tão fácil assim. Mas eu já escrevi o meu nome. Então, o tempo passou, eu fui pra escola. E quando eu fui pra primeira série, a professora falou pra minha mãe, olha, ela é muito adiantada pra idade dela, porque você não adianta ela pra segunda série, né? Perguntou pra minha mãe se ela queria, e minha mãe falou que não, que ia me deixar na, na primeira série mesmo. E assim foi, continuei na primeira série. E, enfim, gente, a minha infância, ela sempre foi assim, tipo, eu sempre achei que em algumas coisas eu era muito fora da caixinha, sabe? Eu não me achava normal em alguns aspectos. Eu via as outras crianças brincando e eu brincava também, tá? Não tô dizendo que eu era anormal, mas sei lá. Por exemplo, durante a minha adolescência, eu sempre me dei melhor com os meninos do que com as meninas, sabe? Sempre. E nesse período, por exemplo, eu vou contar outra história pra vocês. Eu sempre fui uma menina engraçada, eu sempre fui cômica, né? E só realmente me conhecia quem era muito próximo a mim, porque quem não era, eu não conseguia ser quem eu realmente era, eu não conseguia ser autêntica, porque eu sempre ficava com medo dos julgamentos. Então, na fase da minha adolescência, eu tenho uns amigos que até hoje eles são muito engraçados. E às vezes, né, a gente tinha um negócio que chamava piada interna, que era tirar uma piada de uma situação. Mas era algo besta. Só que eu sempre tinha uma piada em mente, eu sempre criava alguma coisa. Só que eu tinha vergonha. Aí o que eu fazia? Eu corria pro ouvido do meu amigo que era engraçado, contava a minha piada interna e ele contava para todo mundo, né? Ele abria a boca no meio de todo mundo e contava a piada. E aí todo mundo ria. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu mesma poderia contar, né? Já que a piada é minha, mas como eu tenho vergonha e sei lá, eu tenho medo de julgamento, eu ficava quieta e quem acabava contando a piada e levando o mérito era ele. Mas enfim, né? Isso nunca me abalou. E durante a minha vida, em muitas coisas, eu fui assim. Eu me achava estranha por algumas coisas. Eu sempre me achei fora da caixinha em alguns quesitos da vida, sabe? Eu sempre me achei com umas ideias que as pessoas falam. Eu tinha esse costume de que quando eu tinha uma ideia, eu queria compartilhar com as pessoas, né, com as pessoas mais próximas, porque eu queria ouvir o que elas tinham para me dizer em relação àquilo. Qual era o julgamento delas diante daquilo que eu estava contando, se minha ideia era boa, se não era, se era doida demais, sabe? Eu sempre me prendi muito a isso durante muito tempo da minha vida. E ultimamente eu tenho me descoberto muito em relação a isso, essa questão da autenticidade, porque é algo que tem gritado, sabe, dentro de mim. Hoje eu vejo que quando eu não sou autêntica,
em algo, é como se eu estivesse menosprezando algo que Deus entregou unicamente e exclusivamente para mim. Então, hoje eu vejo dessa forma. E por ver dessa forma, eu não consigo mais não ser autêntica, né? Eu não dependo hoje da aprovação das pessoas de uma certa forma para poder fazer algo. Claro que hoje eu estou numa igreja em que eu tenho líderes, eu tenho bispos, então sim, algumas coisas eu quero a aprovação deles, né? Eu quero a bênção, então eu busco, eu procuro, porque eu entendo que sobre mim há uma autoridade maior que são eles. Então eu tenho, sabe, esse respeito também. Hoje a minha autenticidade, ela não fere o evangelho, ela não fere aquilo que Jesus me entregou para que eu possa fazer. Porque eu vejo que tem muitas pessoas hoje que têm visto a autenticidade como algo assim, eu vou fazer, eu vou pecar nisso, nisso e nisso, e eu estou sendo autêntico. E não é nesse sentido que eu estou falando, e eu quero deixar isso muito, mas muito bem claro aqui, que eu sou uma pessoa autêntica, onde Deus me entregou talentos, onde Deus me entregou dons, mas nada que venha ferir o evangelho dele e nada que venha me fazer quebrar os princípios e os mandamentos que Deus deixou, tá? E é isso, gente. Eu vejo muitas pessoas hoje em que elas têm um potencial, e eu até falo para algumas, meu Deus, cara, você tem um potencial muito grande para crescer, você tem um potencial para liderar, você tem um potencial para isso, para aquilo, por que que você não, sabe, não desata, não quebra essa barreira e você enfrenta isso? E durante muito tempo, engraçado que eu também vivi isso, essa questão, essa necessidade da aprovação das pessoas, né? Essa necessidade de querer saber das pessoas se eu estou ou não fazendo o certo, se tá legal, se tá engraçado, se tá isso, se tá aquilo. E hoje eu não me prendo mais a isso, porque para mim é muito claro tudo aquilo que Deus tem me entregado, tudo aquilo que Deus, sabe, os dons, os talentos que Deus tem me dado. Isso é algo que existe em mim desde a minha infância. Eu sempre fui doidinha, eu sempre tive ideias fora da caixa. Quero contar para vocês também uma história. Uma vez eu estava entregando sopa na rua com a minha equipe, né? E o meu líder chegou para mim e falou assim: Angel, ora. E eu falei: não vou orar. Tipo, confesso que eu era muito desobediente, porque quando ele falava para eu orar, eu tinha medo de orar na frente de outras pessoas, porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo de, por ser nova demais na equipe, por ser uma das mais novas, ser julgada. Então eu sempre ficava muito reprimida e muito calada. E aí, em uma dessas idas ao sopão, à noite, quando a gente estava entregando sopa, eu lembro claramente de algo que ele falou para mim. Ele falou assim: filha, eu queria que você entendesse uma coisa. Deus, ele vai te usar dessa forma doidinha aí mesmo que você é. Desse jeito cômico que você tem. E aquilo ficou marcado na minha vida, ficou marcado no meu coração. Porque é claro que quando eu entrei na igreja, eu me comparava muito aos outros líderes. Eu olhava assim e falava: eu preciso ser mais séria, eu preciso ter mais seriedade em algumas coisas. E de fato, eu falo aqui na internet sobre Jesus, eu falo sobre várias coisas, mas eu sempre dou aquele toque, sabe, de comédia, porque é algo que existe em mim, é algo que mora em mim. Então eu não posso simplesmente ser algo que eu não sou. Faz parte da minha essência, sabe, gente? Faz parte de mim. Então é o meu jeito de ser. Eu sou engraçada, às vezes eu também não sou engraçada, às vezes eu sou séria. É engraçado que até o meu estresse às vezes é engraçado. É engraçado. Não tem pra onde correr, entendeu? É a minha essência. Mas durante muito tempo eu via isso como algo ruim. E Deus foi me mostrando que isso não era ruim. Era o meu jeito de ser autêntica. Era aquilo que Ele tinha me entregado. Para Deus, aquilo que Ele te entrega e você recebe, você está recebendo um presente. Eu lembro de uma história que eu li em que falava que um pintor, ele pintou uma obra de arte e alguém foi lá e criticou aquela obra.
E aí ele ficou muito triste, né? Inclusive até a própria obra não se achava o suficiente. Ela achava que faltava alguma coisa. Ah, mas por que fulano é assim, cicrano é daquele jeito? Por que você me pintou dessa forma? E assim somos nós com Deus, sabe? Deus nos fez, te fez exatamente da forma que você é hoje, com a essência que você tem hoje, com os talentos que possa ser que ainda você não exerça porque você falar, mas eu não vejo isso para mim porque fulano é melhor, porque fulano faz aquilo melhor do que eu, e etc, e etc. E a gente peca muito nisso porque quando a gente está fazendo isso, a gente está se comparando com o outro e está sendo ingrato com aquilo que Deus entregou pra gente. Então a gente tem que ficar muito alerta disso. O fato de você se comparar com o outro faz com que você tenha um coração ingrato àquilo que Deus criou unicamente em você. E foi isso que ele falou comigo, que por muitas vezes eu fui ingrata porque eu ficava me comparando às outras pessoas. Angel, se você hoje não é séria, é porque eu te fiz engraçada. E eu quero que você tenha a sua essência nisso. Eu quero que você seja isso que eu tô falando que você é. Entendeu? Porque é o seu jeito. Então, gente, não se compare ao outro, não compare a sua cor, não compare o seu cabelo, não compare o seu sorriso, não compare a sua voz, não compare os seus tons, os seus dons. Seja você, Deus te fez de uma forma única. Uma coisa que me toca muito é quando eu me converti. Uma vez eu ouvi meu bispo pregando e ele falou o seguinte, que nós somos tão únicos desde quando nós nascemos, que cada um tem uma digital. Ninguém tem uma digital igual à sua. E isso faz você uma obra única e exclusivamente de Deus. E quando você entende isso, que a sua autenticidade, o poder em você ser autêntico, está em você ser obediente, fiel àquilo que Deus te entregou, tudo começa a ser diferente. Mas para isso a gente precisa aprender a vencer várias coisas e eu tenho aprendido a vencer. Uma delas é a insegurança, porque a gente olha para o outro e vê que a grama do vizinho está mais verde, né? Tem esse ditado, e a gente acha que na nossa casa está tudo ruim, né, que na casa do outro tá tudo maravilhoso, mas na verdade a grama dele pode estar boa, mas dentro da casa dele, no interior da casa, pode não estar. E às vezes a tua está, entendeu? Então, cada um vai ter uma dificuldade, cada um vai ter um defeito e ninguém vai ser igual a ninguém. E é por isso que o mundo é o que é. E é por isso que nós somos o que somos, porque se formos iguais um ao outro, que graça vai ter o mundo, né? Por isso que Deus, ele te usa hoje da forma que você é, usa o seu amigo da forma que ele é, e juntos nós fazemos a diferença. E isso tem mexido muito comigo, porque eu vejo muitas pessoas hoje frustradas. Por quê? Porque elas não vivem o sonho delas, elas têm tentado viver o sonho dos outros. E quando a gente vive aquilo, quando a gente vive um sonho que não é nosso, é pior do que se a gente não tivesse conseguido viver o nosso sonho. Então a gente precisa se encontrar em Deus, encontrar nossa identidade. Tem muita gente com identidade distorcida, sabe, que não sabe o que realmente nasceu para ser, não sabe para que foi criado, não sabe o seu propósito de vida, e a gente precisa se encontrar nisso. E a única pessoa que vai saber e vai nos ajudar a fazer isso é Jesus. Quando a gente tem um relacionamento com Jesus, a gente começa a quebrar barreiras, a gente começa a quebrar as nossas limitações, a gente começa a vencer as nossas dificuldades, os nossos medos. E é isso que tem acontecido comigo. Existem muitas coisas hoje que eu ainda não consigo ser 100% autêntica, mas só o fato de eu estar aqui hoje falando isso para você já me faz ser uma pessoa autêntica, porque isso é algo que está no meu coração, sabe? Essa questão da autenticidade. Porque hoje eu não sinto insegura, não me sinto insegura de ser aquilo que Deus tem me chamado para ser, a voz que Deus tem me chamado para falar para outras pessoas. Eu não tenho conseguido ter medo, sabe, disso, mas isso tudo graças a Jesus, pelo relacionamento que eu tenho com Ele hoje e por aquilo que eu venho construindo junto com Ele. Então, hoje, a minha oração é que você possa se encontrar, que você possa aprender o seu valor,
que você possa descobrir aquilo que Deus colocou unicamente e exclusivamente dentro de você, que mais ninguém tem, e que você possa ser a diferença na sua casa, no seu trabalho, no seu ciclo de amigos, na sua igreja, sabe? Na sua família, que você possa ser a diferença em meio às outras pessoas que já são iguais, que você possa aprender a ser autêntico, assim como eu ainda também estou aprendendo. Mas eu senti a necessidade de gravar esse vídeo e te falar e te alertar um pouco sobre isso. Se dê valor aos seus dons, aos seus talentos. Muita gente se prende à ideia de que ser perfeito, né? Que perfeito é aquela mulher que sempre está arrumada, que está no trabalho, que está dentro de um escritório, de um ar-condicionado, por exemplo. Mas tem muitas que estão dentro de casa e são tão valiosas quanto aquelas que estão dentro do escritório, porque estão fazendo a comida, porque estão cuidando da casa, porque estão cuidando da família. Então entenda que cada uma vai ter o seu valor, que cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu espaço, e isso é o que faz com que a gente faça a diferença. Então eu te convido a ser mais autêntico, a pensar nas coisas que hoje você não faz e que você poderia estar fazendo, coisas que Deus te entregou e você sabe que Deus entregou para você, coisas que você sonha e você fala é impossível, coisas, sonhos e ideias que você tem, você fala assim, mas já fizeram. Mas entenda uma coisa, ninguém nunca vai fazer da mesma forma. Se uma pessoa teve uma ideia e ela executou de uma forma, você pode ter uma ideia semelhante ou até mesmo igual e executar de uma forma diferente. Existem milhares de pessoas no mundo que precisam ouvir a sua voz, existem milhares de pessoas no mundo que precisam te assistir, existem milhares de pessoas no mundo que precisam comer o alimento que você prepara, existem milhares de pessoas no mundo que precisam ter o carro consertado por você para que elas possam trabalhar e vice-versa. A gente muitas e muitas coisas que faz com que você seja autêntico no mundo em que a gente viva hoje. Então, que você não se perca nisso, que você possa viver tudo isso, que você possa viver Jesus e que você possa dar valor àquilo que Deus te entregou, que é muito, muito, mas muito único dentro de você. Eu falo isso de todo o meu coração. Todos nós temos um potencial que é único, que Deus nos entregou, nos presenteou a partir do momento em que nós nascemos. Então, que você possa se descobrir, que você possa se dar valor, porque você tem valor, porque Deus te ama, porque Ele te fez com um propósito e você tem um chamado, você tem um propósito muito lindo no mundo. Então, que você possa se encontrar e cumprir o seu propósito. Amém? Beijo, fiquem com Deus e estou muito feliz de ter tido esse papo aqui com vocês, bem real, e conversar um pouco, tá bom? Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, e até a qualquer momento em qualquer outro vídeo. Tchau, tchau!